Eu desejo aí uma ótima tarde para todos. Eu vou passar a voz para a autodefensora que vai tocar aqui esse encontro de hoje, que é a Fernanda. Fernanda Honorato. Vai lá. Antes de eu passar a falar para a Fernanda, a gente tem aqui o David hoje, que vai dar o apoio técnico para a gente. Oi, David. Que é a intérprete de Libras. Tá bem? E aí a Fernanda vai apresentar os convidados e vai encaminhar aí com o nosso roteiro. Com você, Fê. Obrigada, Fabi. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao 5º encontro da Jornada Nacional de Autodefensores. O tema de hoje é a pessoa com deficiência intelectual em sua participação no mundo contemporâneo. Quero agradecer a todos que vão participar dessa conversa e todos assistindo pelo Facebook. E intérprete de Libras também, claro. Eu me chamo Fernanda Honorato e moro no Rio de Janeiro. Sou a primeira repórter com a síndrome de Down, reconhecida pelo Ranking Brasil, inclusive até pelo mundo. O meu programa especial da TV Brasil é totalmente voltado de inclusão social de pessoas com deficiência, que passa todo sábado às 9h30 da manhã. Sou palestrante pela empresa Converger, eu sou ativista pela causa das pessoas com deficiência intelectual. Estamos aqui com os autodefensores, com a Beatriz Ananias, de São Paulo, a Cacai Bauer, da Bahia, Carlos Alberto Chapéu, de Espírito Santo, Catherine Caroline Araújo, de Pernambuco, Tati Piancastelli, de Miami, e Tiago Rodrigues, de São Paulo. E com os moderadores, Fabiana Duarte, Cristiane Samari, Alex Duarte e Thaisa Cal. Vocês podem colocar as suas perguntas aqui no nosso chat, porque no final a nossa grande amiga Fabiana Duarte vai poder ler todas as apresentações feitas e vamos começar. Agora eu vou chamar a Fabi para falar sobre o espaço coletivo do Instituto sobre Empoderamento e Inclusão. Obrigada, Fernanda. É uma honra ter você aqui no apoio da gente, tocando essa live, esse encontro. A jornada está um encontro tão bonito, um movimento tão bacana a nível Brasil, que dá até vontade de não terminar esta jornada, né, Fê? Verdade, é. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho sobre o espaço onde fica o Instituto, tá? É um espaço onde todos nós crescemos e também se desenvolvemos, né? E avançamos como sociedade, como humanidade. É um espaço de aprendizado e expressão para jovens, crianças, adultos, pais, educadores, todos que passam nesse espaço. É um espaço coletivo que a gente chama, onde a gente vive como comunidade. É um espaço onde a gente pode experimentar, né, e vivenciar aí conceitos de uma sociedade mais consciente do seu propósito, num diálogo constante de autoconhecimento. É um espaço para a gente pensar, para exercitar a autonomia, a partir dessas experiências do dia a dia, sobre as maravilhas e também sobre as dificuldades do trabalho em colaboração. É um espaço onde a gente pode pensar, exercitar essa autonomia, né? E onde também, lá no espaço, a gente chama todos de colaboradores.
E aí, os profissionais são chamados de mediadores. Por quê? Porque todos no espaço, todos os profissionais, todos os colaboradores participam desse movimento coletivo que é a Casa do Simbora. Quando se trata da questão da mediação desses profissionais como estratégia de apoio para equiparação de oportunidade das pessoas com deficiência intelectual, a mediação ela se torna aí um recurso eficiente para a promoção e também da participação dessas pessoas como protagonista e condutoras aí do seu projeto de vida, seja na família, seja nos ambientes de aprendizagem, no trabalho. Os apoios, eles são repensados em todos os contextos, inclusive no lazer. A gente aqui viaja bastante, passeia bastante. Agora, com essa pandemia, né, tá todo mundo em casa, mas a gente também utiliza isso numa viagem, esse processo de mediação numa viagem. E como nesse momento de pandemia, né, a gente está sendo convidado a caminhar de forma diferente, estamos aí descobrindo que o desconhecido também é uma fonte enorme de aprendizado, onde é um momento onde que tudo chacoalha, né? Então, vamos aproveitar para aprender, abrir caminhos para os novos aprendizados. E eu acredito que nessa jornada a gente possa aí descobrir um pouquinho mais quem nós somos, onde estamos hoje e onde a gente quer chegar, né? E que nesse processo bonito, desse movimento que se deu à jornada, ver aí a participação de todos esses jovens de várias regiões do Brasil que vem se entregando com amorosidade, respeito, paciência também, pois a gente sabe aí que não é fácil a gente conversar, abrir diálogos através de um computador, de um celular, e a jornada vem acontecendo nesse momento de pandemia de forma remota. Quem sabe um dia a gente consegue fazer um encontro, uma jornada nacional presencial. Muito obrigada, gente. Obrigada, Fê. Tá fechado, Fê, seu microfone. Ah, meu Deus. Foi um errozinho técnico. Desculpa. Agora eu vou chamar um grande amigo e muito parceiro que mora na Terra da Garoa, que não é nem mais Garoa, é São Paulo. Vou chamar o meu amigo Tiago Rodrigues. Tiago, gostaria que você se apresentasse e compartilhasse o trabalho do Manual de Acessibilidade para as Pessoas com Deficiência Intelectual. Tiago? Tá fechado o seu microfone, Ti. Clica na tela do celular aí que vai aparecer o microfone e você aperta ele. Abriu. Oi, deu? Então, vamos lá. Boa tarde a todos, meu nome é Tiago Rodrigues. Como a Fernanda falou, que eu sou de São Paulo, tá? Sou representante do Instituto Simbora a Gente, trabalho junto com esse pessoal e com o pessoal, sou assistente de mediador. E falando sobre acessibilidade, Fê, eu vou contar um pouquinho como surgiu aí, tá? Então, vamos lá. A Fabi, a Bia, fomos em uma viagem para João Pessoa. Lá havia um grande evento e foi muito bacana a viver com essa experiência
falando sobre acessibilidade dentro desse evento. Dentro desse evento, eu participei em uma mesa com os amigos, com profissionais e outras pessoas. Ele estava falando muitas falas, muitas informações, e eu não entendia nada. Isso que me empacou ali, me deu um branco em mim. Aí falei, Fabi, me ajuda, por favor, não estou entendendo nada. Aí ela falou assim, por que você não se levanta? Por que você não fala por você? Aí eu falei assim, pessoal, me desculpa, posso participar junto com vocês? Aí deu uma inspiração neles, né? Uma ideia. A ideia deles é criar um livro sobre acessibilidade, do manual. Do que esse manual se refere? Acessibilidade. Muitas pessoas com deficiência e outros deficiências não sabem como lidar com várias situações. E por isso nós criamos um manual, Mude Se Falar que Muda Me Ouvir. Nós trazemos de São Paulo, de João Pessoa para São Paulo. Por isso fomos que criamos esse manual tão incrível, tão maravilhoso. Lá tem ilustrações, tem braille, tanto na capa, tanto atrás também. Isso ajuda muito da acessibilidade. Você sabe o que é acessibilidade, pessoal? Não, né? Então, vamos lá. Adaptação do espaço físico e formas de comunicação, como eu disse no anterior. Tanto no ônibus, tanto no estabelecimento, formas de comunicar, como a gente pode falar com paciência, com mais respeito e tudo. Isso vai ajudando muito no nosso crescimento. A deficiência auditiva, ele precisa de uma pessoa que fala por sinais. Por exemplo, como Libras, como nossa amiga Adriana, que está fazendo um belo trabalho aí, mostrando o trabalho dela aqui. Isso pode transformar uma pessoa bem bacana. É um trabalho bem excelente. Deficiência visual. O que uma pessoa com deficiência visual precisa? De braille, para que ele possa sentir a textura, sentir o livro, sentir a experiência dentro deles, ver a história dele, a história do livro. Isso que é bacana. Isso ajuda a transformação do crescimento, tanto da pessoa, tanto para a gente também. Acessibilidade de pessoas físicas. Por exemplo, cadeirante, precisa de rampas, precisa de equipamentos necessários para ajudar. Ajudar não só você, mas a outras pessoas também. Eu recebo muitas notícias, eu vejo imagens, eu vejo pessoas andando para lá e para cá, sempre ajudando ao próximo, sempre respeitando as adaptações do espaço. Todas elas são adaptados para superar as barreiras físicas e do preconceito, porque a gente precisa lidar com o preconceito. Vamos lutar aquilo que for preciso. Isso ajuda muito, porque é nosso direito, de todos. É direito
de todo mundo respeitar a atividade, respeitar a lei, né? Isso ajuda muito o nosso conhecimento, no nosso crescimento, para ser uma pessoa bem bacana, bem alegre, com um sorriso lindo estampado. Isso ajuda muito pra caramba. As pessoas com deficiência intelectual e a gente. Então, no anterior que eu falei, porque elas podem ter um livro, o manual deles, falando um pouquinho da experiência, um pouquinho da história, falando do seu trabalho, falando de outras coisas. Então, nós criamos esse livro, esse manual da gente, falando da nossa história, da nossa trajetória, do nosso trabalho, da nossa luta, dos nossos direitos. Isso que ajudou muito a desenvolver os conhecimentos. O que é deficiência intelectual? Intelectual vem na mente. Não adianta a pessoa falar muitas informações e isso embola muito a nossa cabeça. Então, nós precisamos de aprender lidar com um, falar com um, né? Falar um de cada vez. Não adianta você falar em muitas vezes. Isso vai ajudando muito a acessibilidade. Vou dar algumas dicas bem bacanas para que todas as pessoas possam aprender com a gente, com nossos profissionais, dos nossos amigos. Isso que é mais importante. A primeira dica é, vamos lá, abrir coração. Abrir coração, que você possa mostrar o seu abraço, seu aconchego, o seu sorriso, da piada, isso que é mais importante. A comunicação e um abraço carinhoso. Respeitar o ritmo mais lento da pessoa. Vamos respeitar o tempo que você precisa. Que nem um exemplo, o meu professor que está aqui, que está me ajudando, ele sempre me ajuda. Não só ele, mas a Fabi, falando sobre um pouquinho do ritmo. Thiago, vamos baixar um pouquinho o nível, né? Então, isso ajudou muito para mim no crescimento. Tanto dessas pessoas que estão aqui junto comigo, eles são muito legais comigo. Terceira dica é você pegar uma folha de sulfite, desenhar, escrever. Isso ajuda muito do nosso conhecimento, do nosso crescimento. Isso ajuda tanto, não só do teatro, mas das imagens, desenhos, escritas, menos escritas e mais imagens, para que a gente possa aprender a cada dia mais junto com eles, tanto os profissionais, os amigos, a família, de outras formas também. Isso ajuda muito. Falar um por vez, falar de etapa para etapa. Não adianta a pessoa falar muitas coisas na frente de você e você não entende nada. Então, fala de uma vez por dia. Uma vez por ordem. Isso ajuda muito do nosso aprendizagem. Ter a paciência da pessoa, paciente, que você está ali pensando, ajudando, conversando, olho por olho, ou virtual. Isso ajuda muito. A gente está se comunicando aqui entre assuntos bem bacanas, com esse assunto bem bonito. Então, isso é ter uma paciência enorme, gente.
mudança de atitude. Vamos lá. O nosso conhecimento é ter um futuro melhor para a gente, para que o nosso futuro é ser profissional da nossa vida, tanto do trabalho, tanto da nossa vida, da nossa história, da nossa luta. É um direito, é um dever de todos. Isso é boa atitude, boa postura de todos, respeitar a diversidade, respeitar a inclusão. Isso é que é mais Di, importante. muito importante tudo isso que você está falando, né? Da questão da acessibilidade da pessoa com deficiência intelectual. Então, seguem aí as dicas do Tiago Rodrigues sobre acessibilidade. É só abrir o coração com muita paciência, e empatia, respeito, a gente se conecta de forma mais humana com o outro. Obrigada, Ti, pelas suas colaborações. Tô quase finalizando aqui. Eu vou passar para a Fê, mas estou terminando aqui, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, porque tem gente ainda para falar aqui. Beleza. Nós construímos um mundo melhor para a gente. Ter família, crescer com família, respeitar o nosso planeta, tá? E é isso. Obrigado a todos. Thiago. Boa tarde para todos. Tudo, meu amigo. Então, vamos seguir aqui. Agora eu vou chamar a Bia Ananias. Você pode se apresentar, por favor, e compartilhar conosco como foi a viagem dos defensores feita para o Canadá e Estados Unidos para conhecer o movimento People Planet e explicar para a gente o que é esse lindo movimento. Ok. Na época que a gente foi para o Canadá, né, para conhecer esse movimento, o People First, que significa primeiras pessoas, né, a gente foi conhecer o trabalho deles lá, né, para poder fazer parceria e voltar para o Brasil com a ideia de montar esse grupo de autodefensores aqui no Brasil. Muito legal, né, Bia? Foi a nossa viagem. Foi. Tá aqui a Thaisa, que acompanhou a gente. Foi eu, Bia, Thaisa, Bruno, a Samanta, Mariana Zarpelon. Sim. Que experiência maravilhosa, né, Bia? O que você mais gostou dessa viagem? Nossa, eu diria que foi tudo, né? Porque foi uma experiência muito incrível. Você lembra quando a gente foi para a sede, onde acontecem as reuniões? Você lembra onde que a gente dormiu? Lembro. A gente chegou a dormir num acampamento, né? Lá com eles. Dentro de um saco de dormir, lembra? Foi, lembra. E a gente morria de rir, era um frio. Foi. Um frio. Era. Né? Mas foi uma experiência, assim, incrível. E a gente colocava um monte de roupa e mesmo assim era frio. Era muito frio, né? Era. E nessa experiência, a Thaisa vai poder compartilhar um pouquinho mais. A gente aprendeu, né? E muita coisa a gente trouxe de lá para o grupo de autodefensor aqui, né? A questão da mediação, de como que o grupo funciona, as funções, né? Sim. Você quer completar mais alguma coisa, Bia? Só completando a fala do Tiago, né, do manual, que eu também sou uma das autoras, isso que o Tiago falou foi muito legal, né, essas dicas que ele deu. Só completaria que quando a gente teve essa ideia de escrever o manual, era para poder sensibilizar a sociedade com a questão do preconceito. Foi isso mesmo, né? E a gente voltou com essa ideia
lá de João Pessoa, levamos para a Associação Carpedinho na época, e aí foi elaborado o manual. Foi. E depois a gente recebeu um convite da ONU de Nova York para poder levar esse trabalho, né? Para o mundo, né? E foi aonde que o Tiago falou também. Muito importante tudo isso. Obrigada, Bia. De nada, Fabi. Vamos continuar, Fê? Vamos, simbora nós. Eu gostaria de agradecer essa da jovem. Agora eu vou chamar outra pessoa para continuar. Vou chamar a Thaisa Caldas. Te convido a compartilhar conteúdo sobre o movimento de autodefensoria da People Plus. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? A internet está boa, Fabi? Sim, tá ótima. Tá bom. Qualquer se der interferência. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Assim, ser convidada para participar da jornada desses professores. Acho que é um momento único, né, para as nossas vidas. Acho que vocês estão fazendo história. E eu fico muito feliz, né, ouvindo aí o Tiago falar, a Bia, a Mariana não, a Fernanda, né? E eu me sinto também parte dessa história, Fabi. Né, eu ouvi o Tiago falando que tudo começou aqui em João Pessoa, naquele seminário que a gente fez junto com a Lilian Galvão, né? E que momento único. E ver que a nossa história é feita assim, né? De momentos, e ali a gente se fortalece e conquista mais um passo, né? Então, hoje eu vim compartilhar um pouquinho com vocês sobre esse movimento de autodefensoria. Foi nesse tema, né, que eu fiz a minha pesquisa de doutorado. Então, o contato com o Canadá aí começou há uns 10 anos atrás, mais ou menos. Né? A autoadvocacia, como o próprio nome diz, significa você ser advogado de si próprio. Então, é você conseguir fazer as decisões, né, que são relativas a você, a sua história, a sua vida, os seus sonhos. A gente sabe que a pessoa com deficiência, ela passou muitos anos excluída da sociedade. Não tinham direito, né, de frequentar a escola regular, não tinham direito de terem momentos de lazer, como o Simbora a gente proporciona hoje para vocês, não tinham amigos, viviam geralmente à sombra dos seus pais, dos seus familiares, né? E muitas pessoas viviam até presos em instituições. Essa, por exemplo, é a história do Canadá. O People First, né, que foi o primeiro grupo de autoadvocacia, começou exatamente assim. E eu vou pedir para o Davidson passar a imagem que eu trouxe, tá? Eu trouxe algumas imagens para vocês poderem ver melhor e compreenderem a minha fala. E eu vou mostrar aí para vocês a imagem, né, que deu origem ao movimento do People First no Canadá, que foi uma conferência como essa que a gente está fazendo aqui, mas foi de forma presencial, onde naquela conferência lá no Canadá, em British Columbia, em 1973, se reuniram pela primeira vez, né, numa conferência só deles, pessoas com deficiência intelectual. E aquelas pessoas, elas queriam ali naquele congresso, naquela conferência, simplesmente protestarem a forma como elas estavam sendo vistas pela sociedade, né? Porque elas estavam vivendo em instituições, elas não tinham, como eu falei para vocês, direito de terem amigos, de pegar um ônibus, de sair sozinho na rua. Então, essa aí é a primeira foto, né, dessa conferência. Veja que foram poucas pessoas, mas essas pessoas fizeram história. E ali elas saíram com o compromisso de lutar para que elas pudessem ser vistas com mais dignidade na sociedade e poder conquistar os seus espaços. Simplesmente elas queriam ter uma vida como qualquer outro cidadão. E dessa reunião surgiu, né, o que a gente chama de People First, que foi o primeiro grupo de autoadvocacia, como a Bia Ananias, né, falou aí, que significa pessoas em primeiro lugar. E pode passar, Davidson? E essas pessoas, elas começaram ali fazendo história, né? O People First, ele surgiu dessa reunião e ele se caracterizou exatamente como grupo de pessoas com deficiência intelectual, de amigos que se reúnem
simplesmente para compartilharem os seus problemas, compartilharem, né, os seus sonhos, compartilharem aquilo que eles vivenciam no dia a dia e também lutar pelo direito de outras pessoas. Então, o People First, ele surgiu como algo para as pessoas com deficiência intelectual compartilharem suas vidas pessoais e também se ajudarem umas às outras ali naquele percurso. E aí, o grupo do People First, né, pode ir passando, tá? O que teve mais visibilidade foi na cidade de Winnipeg, e eu tive a oportunidade de visitar essa associação, né, com essas pessoas que estão aí na foto. Eu tive a oportunidade de visitá-los em 2010 e foi uma experiência muito marcante na minha vida, porque eu conheci ali pessoas com deficiência intelectual, todas essas aí, né, que tinham passado as suas vidas em instituições. Lá no Canadá, quando um bebê com deficiência, né, intelectual nascia, o governo perguntava à família se queria ficar com eles ou se queria colocar na instituição. E, infelizmente, muitas famílias levavam para as instituições, onde, desde bebezinho, essas pessoas iam e muitas vezes ficavam lá até ficarem idosos, né? Enfim, passavam a vida toda lá nesses lugares. E era muito triste a história deles. E esse grupo aí, né, de senhores que vocês estão vendo na foto, eles são autoadvogados da cidade de Winnipeg. E eles criaram esse livro aí muito maravilhoso, né? Um livro que também tem um filme que se chama The Freedom Tour, o Tour pela Liberdade, onde eles se reuniram para poder lutar pelo governo, pela liberdade deles. Então, eles queriam não mais viver em instituição, longe da comunidade, né? Mas eles queriam ter uma vida como qualquer outro cidadão, vivendo nas suas casas, podendo ir num shopping, podendo ir numa feira, podendo pegar um ônibus, porque nada disso era permitido para eles. Então, pode passar? Essas pessoas aí, eles criaram, né, o fundamento, eles enraizaram o movimento do People First no Canadá, e daí se espalhou para o mundo todo, né, e eles realmente mostraram que são pessoas que lutam por seus direitos, independente das deficiências que possuem. Então, aí é outro grupo lá do People First do Canadá, esse é da cidade de Ottawa, e esse movimento lá é muito grande, né? E eles começaram a viver com seus amigos em casas, conseguiram sair das instituições. Desde a década de 90, né, começou esse processo de acabar com essas instituições, porque realmente eles acreditavam, e a gente acredita nisso, que o melhor lugar para todo mundo viver, independente de ter deficiência ou não, é na sociedade, junto com as suas famílias, com seus amigos, tendo trabalho, tendo estudo, não é verdade? Esse jovem que está aí comigo na foto, né? Ele se chama John, esse camisa azul, e ele tem um problema, além da deficiência intelectual, ele tem uma deficiência motora também, né? As pernas dele são mais curtas, e a história dela é muito linda, porque ele vivia na instituição e ele pediu, né, lá ao governo para ter uma vida, ele queria morar só, e hoje em dia ele mora sozinho na sua casa, como o Tiago falou aí, com todo tipo de acessibilidade, mostrando que qualquer pessoa pode ter uma vida independente, basta ter acessibilidade, né? E aí, acessibilidade arquitetônica, física, porque a casa dele é toda adaptada para ele, né? São espaços amplos, onde ele pode transitar livremente, e também tem acessibilidade de apoio mesmo, né? Na comunicação, ele tem pessoas que suportam ele, que ajudam ele quando ele precisa ir no mercado, limpar a casa dele, mas o que John prova para nós é que todo mundo pode ter a sua independência e morar só, não é verdade? E pode passar, tá? Como a Bia falou, em 2012, né, Fabi? A gente teve um momento bem especial aqui para nós, que eu fazer parte também, onde a gente foi visitar o People First do Canadá, né? Eu pude apresentar para a Fabi e para as meninas esse trabalho lá, e a gente conheceu o People First de Vancouver, que já era outro grupo de autoadvogadas. Essa daí foi a nossa equipe, né, Bia? Que a Bia falou, e foi um tempo muito,
precioso para nós, né? Tiago falou aí do manual de acessibilidade, eles puderam levar esse manual que estava traduzido para o inglês lá para o Canadá e eles puderam apresentar para aqueles autodefensores e ali, pode passar, tá? A gente firmou realmente uma aliança, né? E se inspirou no People First do Canadá para trazer esse movimento para o Brasil. Na verdade, o movimento de autodefensoria chegou no Brasil desde 1986 pela APAI, mas esse movimento ele não foi muito desenvolvido, né? Aí é uma das reuniões que a gente fez lá no Canadá, não sei se a Bia está se lembrando, né, Bia? Onde a gente pôde, e as reuniões eram todas em inglês, e eu traduzia ali para os meninos, né, da forma que eu podia, as nossas reuniões, e tudo isso veio provar para nós também que nós somos capazes, né? E eles puderam andar de ônibus, fazer suas, né, próprias compras, organizar seus dinheiros, e foi um momento muito bacana onde eles puderam vivenciar a autoadvocacia e ver de perto e presenciar esse movimento. E aí, desde então, o movimento de autodefensoria no Brasil tem se fortalecido e pode passar, né? Além do People First, né, lá do Canadá, a gente também pôde visitar o People First de Nova York, como o Bia Ananias falou. A gente pôde conhecer pessoas do mundo inteiro, a gente participou desse acampamento aí que a Bia também falou, onde foi como se fosse uma jornada, né, de 2 dias de autodefensoria. Acho que não passou a foto deles. Peraí, só um segundo. Tá bom. Agora E foi. a gente... Tá, isso foi outra das reuniões que eles fizeram, né? Que a gente fez, que eles deram uma bolinha do Brasil pra gente, a gente pôde conhecer mais o trabalho deles, pode passar, tá? E além desse trabalho do People First do Canadá, a gente também conheceu o People First de Nova York, né? Que aí outra foto, vendo que a autodefensoria ela está em todo o mundo e a gente precisa fortalecer esse movimento aqui no nosso país, como a gente tem feito. E pode passar, tá? Essa visita do People First em Nova York também foi bem especial. A gente pôde conhecer, né, uma outra parte da equipe. Aí tá a foto do escritório do People First, né? E só para finalizar a minha fala mesmo, pode passar, acho que tem mais uma foto. Eu quero só, né, resgatar para vocês aqui. Deixa eu ver. Ah, essa foto aí foi incrível, né, Fabi? Nossa, que saudade que tá dando ouvindo você contar. Vamos fazer outra. Vamos, temos que marcar outra vez, né? E aí, essa viagem, a gente pôde conhecer a neve, né? Os meninos não conheciam ainda a neve. Nossa, como foi uma experiência realmente inesquecível, né? Ficou na história e com gostinho de quero mais. E a gente já pode se organizar para fazer uma próxima, né, Fabi? Com certeza, com certeza. E só para finalizar a minha fala, né, eu quero resgatar aqui um pouquinho para vocês o primeiro conceito, né, científico de autoadvocacia, que foi por Gardner e Sandel, né, 2 canadenses também, onde eles diziam que a autoadvocacia é a extensão do processo de empoderamento e nada mais é do que você substituir a intervenção de terceiros na sua própria vida. Então, a gente sabe que é difícil, né, a gente ir conquistando esse espaço onde a nossa voz seja a principal voz das nossas vidas. E essa é uma luta que começa no seu dia a dia, né? Quando você se impõe dentro de casa, né? A pedir aos seus familiares, deixa que eu escolha a roupa que eu vou sair. Quando você vai sair com o Fabi para viajar, deixa que eu faço minha mala, deixa que eu escolha o que eu vou comer hoje. Lógico que todos nós precisamos de pessoas, né? Para viver em sociedade. Todo mundo, tendo deficiência ou não. Mas o que é o movimento de autoadvocacia e o que o People First tem nos inspirado, né? Diversos grupos de People First, é que todo ser humano, independente de qual deficiência tem, ele pode se tornar um autoadvogado da sua vida, né? E é importante dizer que a autoadvocacia, ela se manifesta de maneira particular em cada um. Então, isso é muito importante, porque não tem padrão, não existe padrão de ser autoadvogado. Então, enquanto para uns a autoadvocacia vai ser conseguir amarrar o cadastro do sapato,
para outros vai ser fazer a mala, para outros vai ser fazer a sua própria comida, para outros vai ser ir no Congresso Nacional e falar pelo seu grupo social. Então, a autodefensoria aí, ela se manifesta de maneira muito particular e cada um vai no seu ritmo, né? E só para finalizar agora, tem um minutinho ainda, as 4 diretrizes que fundamentam o movimento de autoadvocacia, né? A primeira é a eliminação de rótulos. Isso aí foi uma pesquisa que a Rosana Glatt aqui no Brasil fez e eu achei muito interessante que ela colocou esses 4 fundamentos, né? A primeira é a gente eliminar o rótulo, né? Mas que rótulo? O rótulo e o preconceito que há por trás de ser uma pessoa com deficiência. Esse rótulo de que a pessoa com deficiência não pode fazer nada, tem que sempre ter a ajuda de alguém, né? A segunda diretriz é a construção de uma identidade própria. Então, você tem que saber quem você é, quais são os seus sonhos, né? O que é que você gosta de fazer nessa vida? Qual vai ser a sua história? Então, é muito importante que você tenha a sua identidade própria. Terceiro fundamento é a autonomia e participação. Quais são os lugares que você pode participar, né, por si mesmo? Onde sua voz pode ser falada? Quais são as decisões que você pode tomar na sua vida? E, por fim, é a defesa dos seus próprios direitos. É impossível ser um autoadvogado sem conhecer os nossos direitos, sem conhecer as leis, porque são elas, né, que nos garantem um futuro melhor e a nossa, digamos, a nossa vida em sociedade. Então, é fundamental conhecer isso. Tá bom, Fabi? Eu agradeço a oportunidade, estou à disposição. Thaisa, eu que agradeço sua colaboração aqui, sua colaboração para com a minha vida, para com a vida desse meu percurso profissional. Gratidão. Eu que te agradeço, Thaís. Obrigada. É lindo esse seu projeto, muito bacana. Adorei, viu? Obrigada, Fernanda. De nada, querida. Eu acabei de esquecer que eu nunca posso deixar de falar que eu estou aqui como autodefensora e representando a Federação Brasileira das Associações da Síndrome de Down. Tá? Peço mil desculpas a todos. Cera, a gente tem vários jovens da fundação aqui com a gente nessa jornada. Que honra! E a Tati, claro. A Tati caiu, se ela puder voltar, né? A internet dela se foi. Tá sem Wi-Fi lá, Fabinho. Agora eu gostaria de chamar o Alex. Gostaria que você falasse sobre empoderamento das pessoas com deficiência intelectual e compartilhasse como foi a experiência da Expedição 21. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Um grande beijo para quem está nos assistindo no Facebook. É uma satisfação estar com vocês. Eu acho que a Thaisa já deu uma aula, né, Fabiana, para nós de empoderamento, a extensão da aula do Advocacia, já falou por nós de uma maneira muito embasada, concreta, efetiva, mas vamos lá. Fabiana, primeiro é um imenso prazer estar com vocês aqui. Eu tenho acompanhado o trabalho que vocês vêm fazendo, é um trabalho divisor de águas aqui no Brasil, porque a gente está falando em protagonismo na parte efetiva. Os jovens falando por eles mesmos, né? Efetivando essa questão da ONU, de nada sobre nós sem nós. E nós que somos estudiosos da área de inclusão social, que estamos no entorno para tornar esse mundo inclusivo mais efetivo, né? A gente ainda tem um mundo muito capacitista, que esconde a inclusão, que nos fez ensinar a temer a deficiência. Eu era um obstáculo, e se eu for pensar, há 10 anos atrás, eu não tinha noção do que significava inclusão social, porque eu não tinha amigos como a Fernanda, como a Cacai, como a Bia, como o Thiago. Eu era um obstáculo, porque eu fui ensinado de maneira errada. E se a gente for pegar os maiores manuais de educação no país, se a gente for pegar livros, glossários, a própria internet, tudo ainda se remete na parte negativa, né, em relação à pessoa com deficiência. E aí, como é que a gente empodera uma pessoa, como é que a gente se empodera se dentro dessas convicções nos trazem barreiras mentais que intitulam que a pessoa com deficiência está em desvantagem? Como é que a gente consegue? Então, o primeiro momento é a gente se permitir. Eu acho que o Thiago foi muito feliz quando ele trouxe, né, como um dos embasamentos, abrir o seu coração. Eu, há 10 anos atrás, eu abri meu coração quando, numa entrevista de jornal, eu trabalhava como repórter de redação,
Para quem não sabe, a minha primeira formação, eu sou publicitário, então diretor de cinema, e eu trabalhava como redator de jornal, redação de jornal no interior do Rio Grande do Sul. E naquela época, uma menina com síndrome de Down tinha passado no vestibular para nutrição. E eu fui entrevistar essa menina. Então, foi meu primeiro contato com alguém com síndrome de Down. Mas, antes de eu entrevistá-la, veio, né, à tona toda a questão do meu preconceito em relação à pessoa com deficiência. O preconceito sobre algo que eu não conheço e eu acabo julgando. E aí eu fiz perguntas bem limitadas porque eu achava que ela não daria conta de responder as minhas perguntas. A Adriele é a menina que passou no vestibular para nutrição, que foi a pessoa que eu entrevistei, que com certeza foi a grande mudança na minha vida, aquele start que eu dei para entender que inclusão é um processo de melhora para o mundo, inclusão é crescimento. E a Adriele, naquela entrevista, um dos questionamentos dela foi o seguinte: Alex, por que ninguém me convida para sair? Por que eu não tenho amigos como você, Alex? O que eu vejo é que a minha família que está perto de mim são as pessoas que mais acreditam. Mas quando eu saio para o portão fora de casa, por que as pessoas não se preocupam e se importam com a minha vida? Será que você pode ser o meu amigo? A partir daquela provocação, eu abri meu coração, Thiago, né, e comecei a conviver com pessoas com deficiência. E tudo aquilo que a sociedade tinha me ensinado, a ciência tinha me ensinado, os livros tinham me ensinado sobre a deficiência tinham caído à tona, porque falava em capacidade, mas eu conseguia ver as capacidades além da deficiência, né? Eu via que existia potencial, eu vi que existia empoderamento e que esse empoderamento também tinha um motivo. Não era só a força e os recursos internos da Adriele, mas o entorno que ela estava envolvida, o quanto a família dela acreditava, o quanto as pessoas estavam ao redor. E aí eu produzi o filme Cromossomo 21, que estreou em todos os cinemas do Brasil. Criei o projeto Cromossomo 21, que existe há 12 anos, onde a gente se especializou de forma acadêmica na área de educação inclusiva e hoje trabalha efetivamente para o empoderamento de pessoas com deficiência intelectual na vida adulta, né? E durante essa minha passagem pelo Brasil, dando palestras, a gente percebia que existia algo muito em comum na vida da maioria dos jovens, né? Que a maioria desses jovens, eles não tinham uma autonomia efetiva, eles estavam ainda muito dependentes dos seus pais e do entorno. E o mais engraçado, Fabiana, Fernanda e quem está nos vendo aí, é que as pessoas que mais arrancavam o seu poder de forma inconsciente, isso não é uma crítica, eram as pessoas que mais amavam essas pessoas. Então era inconsciente esse arrancar o empoderamento. Para quem não sabe, a palavra empoderamento, ela é relativamente recente, né? O conceito dela é relativamente recente. Se você colocar hoje, digitar a palavra empoderamento no Word, ele vai sublinhar como uma palavra errada, porque ele não está registrado no nosso dicionário brasileiro. Nos Estados Unidos, a palavra empoderamento, ela é registrada como empower no dicionário, muito estudada em Stanford, em várias cadeiras acadêmicas, né? E o significado da palavra empower nos Estados Unidos é dar poder para alguém. Mas quem muito estudou a palavra empoderamento e falou de empoderamento no Brasil foi Paulo Freire, que é um dos maiores educadores e pensadores da nossa geração contemporânea. E Paulo Freire já trazia nos seus livros, né, na Pedagogia do Oprimido, essa questão do empoderamento. Mas para o Paulo Freire, o que seria empoderamento? É quando nós conseguimos tomar conhecimento, consciência de quem nós somos, quais são os meus limites, quais são as minhas habilidades. E eu só consigo tomar consciência de quem eu sou quando eu sou uma pessoa empoderada, quando eu tenho coragem, quando eu tenho, né, um ambiente que me empodera. Quando eu tenho conhecimento, porque conhecimento é poder, eu consigo me empoderar e ver quais são as minhas habilidades. E aí surgiu a Expedição 21, que é um projeto relativamente também novo, recente, que a gente fez, onde a gente leva pessoas com deficiência intelectual para uma casa, longe dos pais, e simula uma sociedade completamente inclusiva, que aposta, que autoriza e jamais não cria condições para que essa pessoa possa tomar suas próprias decisões. Porque, infelizmente, nós, pessoas comuns, caímos na armadilha sem perceber e acabamos arrancando o poder das pessoas. Às vezes por falta de empatia, às vezes por falta de paciência, porque o ser humano, dentro da sua natureza, ele é uma pessoa que não tem muita paciência. Vivemos uma era de disruptura tecnológica, onde a gente não tem paciência para nada. Então, nesse ambiente, a gente fazia exatamente o contrário. Nós olhava para a pessoa
e nós dávamos acessibilidade para essa deficiência, mas trabalhava justamente as habilidades. Então, a Fernanda, a Tati, que está aqui, né, e os 16 outros jovens que participaram, como Vinícius, a Bélia, o Samuel, Luan, que provavelmente devem estar todo mundo aí, a Paulinha. Eles participaram dessa experiência e durante 4 dias eles foram divididos em 4 equipes para que eles pudessem aprender de uma maneira diferente. Tudo aquilo que eles achavam que eram seus limites ou que os seus pais achavam que eram limites, nós criamos estratégias e atividades para que eles pudessem ultrapassar esses limites, que não tem nada a ver com a deficiência, são limites que todos nós temos, dificuldades, né? E a partir dali, nesses 4 dias, a Expedição 21 trouxe inúmeros resultados. O Vinícius hoje está morando sozinho, a Tati está morando aqui em Campinas também sozinha, a Tati vai poder falar sobre isso, e muitos dos jovens conseguiram se reconhecer como adulto, né? Como alguém que hoje pode tomar suas próprias decisões. Então, foi uma mola, acho que uma mola que ajudou assim esse jovem se enxergar mais. A Expedição 21, Fabiana, está disponível nas plataformas digitais, é um documentário que as pessoas podem assistir, foi gravado num formato de reality show e que vai acontecer novamente o ano que vem. Devido à pandemia, a gente não conseguiu dar sequência. A gente abriu inscrições para o Brasil todo, a gente recebeu mais de 500 inscritos, então está acontecendo um processo seletivo. Quem ainda não se inscreveu está tendo mais uma oportunidade. O Marcelo Germano, que é um grande caça-talentos, ele abriu uma inscrição no projeto do MGT Passarela, então quem quiser se inscrever e tenha mais de 18 anos, que queira viver essa experiência, pode se inscrever através do site do Marcelo Germano para participar da Expedição 21. E no mais, eu acho que nós precisamos usar a nossa arte, a gente usar os nossos talentos para provocar reflexão nas pessoas. Eu vejo isso muito no Thiago, que é um autodefensor, mas também é um grande artista. Eu vejo isso na Cacai Bauer, que usa da sua arte para provocar reflexão nas pessoas de uma maneira muito no humor, né? Ela é hoje uma grande influenciadora digital. Eu vejo isso na Fernanda Honorato, que conquistou um espaço na TV brasileira. Vejam bem, a Fernanda tem síndrome de Down, mas ela tem um programa de televisão que é dela, onde ela está trazendo a própria narrativa dela, né? Onde ela entrevista as pessoas, onde ela mostra o quanto é possível, sim, você ocupar um espaço de extrema relevância na sociedade. E queremos isso, né, Fabiana? A gente quer ver pessoas com deficiência ocupando cargos importantíssimos. Queremos ver o capacitismo sumindo. E a única forma de a gente quebrar o preconceito é criando novos conceitos, tornar esse ambiente muito empoderado. Eu acredito muito no entorno, onde você está, na sua família, na sociedade, na escola, que esse ambiente acredite, que aposte, que faça acontecer. A única forma de a gente conseguir diminuir o preconceito é criando novos conceitos. E esses conceitos precisam ser positivos, precisam ser agregadores, né? Eu vejo muito isso no trabalho que a Cris faz. É um imenso prazer estar com a Cris aqui, que é mediadora. Quando a Thaísa falou em relação a gente conhecer os nossos direitos, eu só vou conseguir me empoderar quando eu souber quais são os meus direitos. Entendeu? Ter acesso aos meus direitos, para poder cobrar da política, cobrar da sociedade, cobrar da minha família, porque todos nós podemos, sim, ser protagonistas da história, é o que a gente luta, né? O destino é nosso, genética não é mais destino. A epigenética, que é a nova ciência do empoderamento, traz muito isso. Hoje não se é mais fixo, nasceu com deficiência, eu vou ter uma vida limitada, eu vou ter uma vida estática, fixa, não. O empoderamento mostra, inclusive, que há uma mudança na expressão dos nossos genes. E quando eu estou num ambiente que me empodera, que acredita, que aposta, eu vou ter, com certeza, uma performance muito mais efetiva e, com certeza, vou conseguir mostrar quais são as minhas habilidades e ser uma pessoa autônoma e feliz. Um beijo no coração de vocês. Obrigado. Muito obrigada, Alex. Nós tivemos aí, o Simbora teve a oportunidade de prestigiar o lançamento lá em Gramado, do Cromossomo 21, foi uma delícia. Então, assim, essa mudança, ela começa internamente para a gente poder se apropriar aí da nossa própria vida, da nossa própria história, que esse momento pós-pandemia, né, o Simbora vai ter muita novidade aí também pós-pandemia, dá vontade até de contar, mas eu ainda não posso
que venham aí transformações reais, né, dentro do que a gente acredita, né, que essa jornada ela possa trazer muitas reflexões. Obrigada, Alex. Imagina. Alex, querido, muito obrigada por você ter falado da Expedição 21. Foi uma sensação única e maravilhosa. Bom, alguém sabe da Tati? Se ela já ouviu? Eu sei da Tati. Ela me passou uma mensagem que o Wi-Fi dela tá péssimo. Ela tá tentando voltar. Vamos ver se ela consegue voltar, Fê, até o final. Senão a gente vai tocando aí o roteiro que a gente tem. Então eu vou continuar. Até ela voltar, tá ótimo. Perfeito. Tomara que ela volte, né? Tomara. Bom, enquanto isso, eu vou chamar uma grande amiga que é da Bahia, a Cacai Bauer, que se apresente para todos, por favor, e fale um pouco de sua vida com influência digital. Seu microfone está fechado, Cacai. Abre o microfoninho. Pronto, voltei. Oi, gente, eu sou a Cacai Bauer, a primeira influenciadora digital consumidora do Brasil e talvez do mundo, tá? Eu vou falar sobre a minha rotina, o que eu faço na minha rotina diária. Bom, minha rotina eu sempre faço todos os dias. Acordo de manhã, forro minha cama, tomo café e também quando tomo café eu cozinho sozinha, porque eu aprendi a cozinhar agora. Eu aprendi a cozinhar tapioca e omelete. E eu quero falar sobre... eu quero falar para vocês sobre o meu trabalho, sabe? O meu trabalho que eu faço, o que é mais importante é o meu desenvolvimento profissional e intelectual e ajudar na memória com o aprendizado. E falar que a síndrome de Down não atrapalha a fazer nada. E que as pessoas precisam parar de enxergar a deficiência e passar a enxergar a pessoa. Muito bem, Cacai. Recado dado diretamente aí pela nossa blogueira aqui hoje, Cacai. Cacai, quer deixar aí o seu endereço no Instagram para divulgação? Olha só, no meu trabalho eu faço assim. Às vezes eu gravo um aplicativo que se chama TikTok, sabe? E eu gravo durante o dia. E, tipo assim, durante o dia, tipo assim, como nós assistimos programas, que eu não assisto normal, minha mãe mesmo, ela me chama para gravar, entendeu? Aí, quando ela me chama para gravar, eu fico de boa, gravo. Aí, depois que eu não faço o meu trabalho, às vezes meu trabalho também, trabalho com canal também, né? Porque TikTok é um trabalho que eu faço todos os dias e no canal também, entendeu? Como que você tá lá? Qual que é o endereço, o nome? Vamos compartilhar aqui com o pessoal que está nos vendo para você ganhar aí mais seguidores. Bom, meus seguidores estão indo muito bem, né? Tipo, eu quando quero postar alguma coisa, eu peço ajuda, sabe? Gente, para quem não conhece meu canal, vá lá, se inscreve lá, que o canal se chama Cacai Bauer. Entendeu, gente? Meu canal é esse. Acabei de achar aqui, ó. Pessoal, não sei se dá para ver muito bem. É esse o canal da Cacai, ó. Gente, tem lá no canal mesmo, lá no meu canal, fala de tudo. Também fala sobre os preconceitos, e os preconceitos que eu faço, eu ignoro totalmente. Gente, vou falar uma coisa.
ignore que as pessoas falem de vocês. Porque quando eu vejo um comentário agressivo, quando eu vejo um comentário no canal agressivo, eu peço para minha mãe ler e, ó, denuncia, bloqueia, deixa pra lá, entendeu? É sim. Isso aí, Cacai. Obrigada pela sua participação aqui, viu? É isso aí, Cacai. Ter síndrome de Down não impede de nada, querida. Gostei do seu lindo recadinho, viu? Um grande apelo. E eu também, gente, quero mandar uma mensagem muito linda para vocês. Outra Obrigada. coisa, a mensagem que eu vou dar para vocês. Nunca desista dos seus sonhos, realize Isso. e também, o mais importante, é que sejam capazes de realizar cada sonho de vocês, que eu espero que ninguém fale mal de vocês, que todo mundo sabe que ser diferente é normal, todo mundo somos iguais, então chega de preconceito, vamos deixar tudo para fora. A gente tem uma mensagem é essa: siga seus sonhos, nunca desista e siga em frente. Obrigada, Cacai, diretamente lá da Bahia para o Brasil todo aí. Vai lá, Fernandinha. É isso aí, e show preconceito. Então, vamos lá. Convido agora a Kathleen para se apresentar para a gente e compartilhar sobre suas vivências no estado de Pernambuco. Tá fechado o seu microfone, Kathleen. Abriu. Meu nome é Caroline, eu sou de Santa Pernambuco. Eu estou gostando do todo mundo. Conhecer gente de fora, gente diferente, né? E é isso aí. Isso aí, conhecer gente diferente, fazer novas amizades também. Aprender muita coisa, né? Que eu não sei ainda. É só isso. É uma honra ter você aqui representando o estado de Pernambuco, Kathleen. A gente tem aí 9 jovens. Oi? A gente tem aí 9 jovens de Pernambuco participando da jornada. Eu acho que é a sua internet que está oscilando um pouquinho, né, David? Que a gente possa se conhecer um pouco mais, porque eu quero entender, né? Nós da jornada queremos entender um pouquinho como que vem acontecendo aí esse processo de inclusão, né? Como que vem, quais são os projetos que a gente tem aí em vários estados, né? E é muito importante, dentro desse nosso percurso, conhecer pessoas como você, Kathleen, como a Cacai lá da Bahia, Fernanda do Rio de Janeiro, a gente tem o Carlos, gente de todo o Brasil, para a gente poder entender o que a gente quer e o que a gente pode fazer para que haja transformações reais. Isso aí, Fê, pode prosseguir, por favor. Obrigada, Kathleen, querida. Adorei o seu discurso. Agora eu vou convidar a Cristiane Samari, por favor, que se apresente e fala sobre direitos da pessoa com deficiência intelectual, sobre a convenção. Tá fechado, Cris, seu microfone. A pessoa não tem a mínima habilidade com a internet. Perdão. Primeiro, boa tarde. Estava dizendo que eu estou aqui com um nó de tanta emoção, de estar podendo viver isso hoje, de poder falar com pessoas
pessoas que estão ali na autodefensoria, na autoadvocacy, seja o nome que for, mas falando, tendo direito de voz, sendo visto. E isso, para mim, é muito importante, não só para o meu trabalho, mas para a minha vida, né? Eu sei que a maioria de vocês aqui já me conhece, mas primeiro eu vou me autodescrever. Sou Cristiane Zamari Diogo, advogada. Hoje estou aqui com vocês, né, num grupo de amigos, com autodefensores, com moderadores muito queridos. Eu estou usando uma blusa azul, não tenho também habilidade para isso, mas acho que a gente precisa começar a praticar. Sou morena, tenho cabelos longos, hoje até fiz um babyliss que não deu certo, porque eu estava muito feliz de estar com vocês. E tô com uma correntinha aqui com os meus 2 filhinhos no pescoço, tá? Isso é uma das formas de acessibilidade que a gente precisa pensar e que está dentro da convenção. Por isso já comecei falando sobre isso, tá? Mas o que eu queria dizer é que a minha felicidade de estar com vocês é porque cada um de vocês aqui, cada um de nós, faz história, constrói esse mundo que a gente deseja, né? E quando a gente fala em movimento das pessoas, dos direitos das pessoas com deficiência, a gente está em movimento mesmo. E tudo que a gente hoje colhe, as leis que a gente tem já para nós aqui palpáveis, né, foram fruto de construções muito anteriores a nós, que hoje nós temos a responsabilidade de dar continuidade, com muita dignidade, com muito respeito. E é o que a gente vem fazendo, né? Que bom estar aqui com vocês. Mas o que eu queria dizer, gente, acima de tudo, né, que a gente tem falado muito em algumas palavras, como autonomia, independência, ativismo. Inclusive, no capítulo 6 do livro do Alex, Como Empoderar Pessoas com Deficiência, eu tive o privilégio de falar sobre direitos de uma maneira bem compilada, e eu lembro que eu queria usar essas palavras justamente para a gente colocar em prática, né? E não só ficar no papel. E para a gente falar de direitos das pessoas com deficiência intelectual, especificamente usando a convenção, a gente precisa usar uma linguagem simples, que eu venho aprendendo, porque as leis são muito difíceis de serem interpretadas, até mesmo para os advogados. Então, para quando a gente vai falar de convenção aqui, vai falar de leis, a gente tem que olhar as necessidades de cada um aqui desse quadradinho, para a gente saber se a gente está alcançando essa apropriação das leis para cada um, né? Para que eles possam ser multiplicadores, primeiro se apropriarem dos próprios direitos e serem multiplicadores e lutarem, levantarem as suas bandeiras, mas com propriedade. Por isso, acho que a linguagem simples, nesse momento, se faz muito necessária. E aí, por conta do juridiquês que acaba acontecendo com a linguagem dos advogados, no caso, eu sou uma, né? Então, eu gostaria que vocês, por favor, levantassem a mão em qualquer momento, me interrompessem e perguntassem, sabe, qualquer dúvida que vocês tirassem imediatamente para a gente dar continuidade, tá? Eu acho que essa é a forma de acessibilidade que a Convenção traz, inclusive, que é a mãe das acessibilidades, a acessibilidade atitudinal. Se a gente não tiver essa iniciativa de ter esse olhar atento para as necessidades específicas, a gente não vai pensar em igualdade de direitos, conforme prevê a nossa Constituição, porque quando a gente fala em igualdade, a gente tem que tratar as desigualdades para chegar num patamar igual para todos, né? Então, vamos, por favor, dialogar agora. Nesses meus 10 minutos, eu quero que vocês façam intervenções, eu quero que vocês falem também, tá? Isso é muito importante. Fabi, Cris, só um minutinho. A gente vai estourar o tempo. Não tem 10 minutos, né? Não. Então tá bom. Eu queria te dizer isso. Infelizmente, Cris. Não, né? Mas o mais importante, Fabi, de hoje foi perceber o quanto essas pessoas que estão aqui, esses autodefensores, que assim tem cadeira cativa nos meus slides de palestras, e eu muito admiro, e já acompanhei histórias, estive na ONU com eles, né? Você acho que deve lembrar disso, Thiago,
com certeza vai lembrar. E, enfim, eu vejo que eles já sabem o que é isso, né? Eles sabem quais são os direitos deles. Se eles não souberem, eles sabem como recorrer, mas eles estão construindo os próprios caminhos. E hoje é o dia deles falarem. Aliás, a jornada é de autodefensores, né? Então, a hora que eu tiver que parar, você me fala, a gente pode, eventualmente, num segundo momento, falar com mais profundidade de cada direito, né? Que eu acho que é muito importante. Sim, super! Hoje era justamente um dia para a gente poder trazer sobre a LBI, mas assim, a gente acabou se estendendo aí e eu acho muito bom, porque os jovens trouxeram aí profundidades e potência nas falas, né? Então, hoje, pessoal das redes sociais, a gente não vai conseguir abrir para muitas perguntas, mas depois, com calma, durante assim a jornada e até mesmo depois que passar, a gente está com muitas perguntas. Ontem eu fui abrir, tinham mais de 500 perguntas, comentários, né? Então tá, mas a gente vai olhar pergunta por pergunta e depois a gente vai responder. Cris, se você puder dar uma resumida, eu sei que assim é muito. Quanto tempo, mais ou menos, só para eu entender o que eu posso falar aqui que vai dar tempo? 5 minutos. Eu sei que a temática ela é muito complexa, mas ela é muito importante. E ainda a gente tem o Carlos também para poder compartilhar a história de vida dele. Tá bem? Vai lá, Cris. Como a gente sabe, a prioridade é dos autodefensores, né? De voz. Então, gente, para resumir, a gente acaba, às vezes, não atingindo o público que a gente gostaria, que entendesse os próprios direitos. Então, precisamos, sim, usar uma linguagem simples, precisamos falar pausadamente. E aí, falando de acessibilidade, que a convenção vem trazer, a gente vai falar de inúmeras formas de acessibilidade, como a arquitetônica, a urbanística, a comunicacional, tecnologias assistivas, a Libras, com legenda também, audiodescrição, o Braille e várias formas, leitor para pessoas com deficiência visual no computador e várias formas de apoio para pessoas com deficiência intelectual, que não impede essa independência e essa conquista, essa construção de autonomia ao longo da vida. Aliás, é um facilitador para que ele atinja a sua cidadania plena, a sua independência, né? Então, como bem disse o Alex, já o lema da nossa convenção, que é nada sobre nós sem nós, né? A própria convenção foi construída, foi elaborada, discutida por pessoas com deficiência, e isso faz toda a diferença, né? Por isso esse lema. E a gente sabe que a inclusão é um processo. A gente está aqui colhendo frutos de uma legislação muito forte que já existe, mas a gente hoje é responsável por dar continuidade à existência dessas leis. Porque no Brasil, se a gente não fortalece algumas leis, elas caem em desuso, caem no esquecimento, infelizmente. Embora a convenção, gente, ela atinja um patamar hierárquico de leis que é o topo. Todo mundo aqui deveria conhecer a Constituição Federal de 88 e saber que nós somos subordinados a essa Constituição. E, por sua vez, a Convenção, ela vem ter o mesmo status, ou seja, está no mesmo patamar, ela foi incorporada à nossa lei maior, que é a Constituição Federal. Então, a nossa Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência tem um valor máximo no nosso país. Por isso, nós precisamos aprendê-la, nós precisamos entender que ela existe e ela precisa, sim, ser aplicada. E quem é que vai fazer isso acontecer? As mesmas pessoas que construíram, em primeiro lugar, os seus responsáveis, a sociedade civil. O que é a sociedade civil? Quem é a sociedade civil? Nós, enquanto pessoas individuais na sociedade, nós temos uma força muito grande se nós nos organizarmos, ouvirmos cada um de nós, né? Porque a escuta é muito importante para a gente construir cada direito, e aí sim a gente efetiva, a gente
vai lá e faz a prática dessas políticas. Tudo isso que a gente está fazendo hoje nós estamos aqui concretizando políticas. São políticas muito necessárias. Todo mundo, todos nós, fazemos políticas diariamente, tá? E precisamos uns dos outros para fazer essas políticas serem, de fato, efetivas e não estarem apenas no papel, escritas, né? Então, o movimento das pessoas com deficiência se deu por as pessoas pararem de ficar no próprio lugar esperando as coisas acontecerem ou alguém fazerem por elas, né? E a convenção vem trazer isso muito forte. A cidadania ativa, é conquista de direitos, ir em busca desses direitos, né? E hoje que a gente tem esses direitos, a gente precisa fazer isso na prática, buscá-los, buscar a efetivação, a concretização todos os dias, desde a hora que a gente sai de casa, ou para estudar, ou para trabalhar, ou para passear. Todo mundo tem direito a tudo isso. A convenção vem trazer, trouxe discussões que o Brasil participou ativamente em relação à educação inclusiva e restrita, né? A eliminação da exclusividade das escolas especiais para as pessoas com deficiência, né? Aí, até em especial as pessoas com deficiência intelectual, que estavam realmente muito institucionalizadas e segregadas da sociedade, sendo impedidas de conviver, e isso também é importante, o direito de convivência, para que a gente possa realmente olhar para o outro, enxergar o outro e se enxergar também no outro, né? Isso é importante. Então, essa discussão da convenção começou no ano de 2003, quando já existia tudo isso que foi falado pela Thaís, que já estava sendo construído, tudo isso fez parte dessa construção e dessa lei que a gente tem hoje muito forte, que deu também depois origem à Lei Brasileira de Inclusão, tá? Que a gente não vai ter tempo, acho que, de falar, que seria muito legal, mas a gente pode falar num segundo momento, tá? E aí, o que aconteceu, né? Brasil lutou por direitos à educação inclusiva, direitos sexuais, isso dentro da convenção, tá? Vida independente e na conceituação, a novo conceito de pessoa com deficiência, de deficiência, né? Então, antes, a pessoa com deficiência era vista única e exclusivamente por um modelo médico, ou seja, ela era vista realmente pelo seu CID, pelo seu Código Internacional de Doença. E hoje, a gente separa completamente a doença de qualquer deficiência. Nenhuma deficiência necessariamente vem atrelada a alguma doença. E a gente hoje explica isso e mostra na prática, né? Hoje a gente segue um modelo social da pessoa com deficiência, com uma avaliação ampla da pessoa e não apenas médica, né? O CID é importante para a garantia de alguns direitos? Sim, é. A gente não pode eliminar isso, mas a gente precisa olhar para tudo que envolve essa pessoa. Herança genética, condições socioambientais que ela vive, entre muitas outras coisas que vão ser avaliadas no momento de você olhar para uma pessoa como um todo, né? As suas habilidades, as suas capacidades, enfim. Eu acho que a gente está num processo muito bacana, né? As pessoas estão podendo gritar pelos seus direitos e nem sempre foi assim, né? E aí, quando a gente fala da convenção, a gente precisa necessariamente falar sobre a Lei Brasileira de Inclusão, que logo em seguida não, ela é de 2016, né, na verdade. Ela entrou em vigor em janeiro de 2016. Ela é relativamente nova, né, se a gente parar para pensar, mas ela vem materializar a convenção. Ela vai colocar sanções penais para quem não cumprir a convenção. Ou seja, ela vai considerar como crime qualquer forma de preconceito ou discriminação em razão da deficiência. E isso vem para dentro das escolas, para dentro de qualquer espaço que não tiver a acessibilidade e os direitos existenciais das pessoas garantidos, né? Ela vem trazer também os direitos existenciais porque ela deixa de considerar incapazes as pessoas com deficiência intelectual quando elas atingem a maioridade.
Ou seja, ninguém mais é presumidamente incapaz quando atinge a maioridade. Isso tem que ser muito comprovado. E hoje, para você interditar uma pessoa, você tirar, você sequestrar os direitos existenciais dela, ou seja, o direito ao matrimônio, a abrir uma conta em banco, a sair sozinha para trabalhar, a ter uma moradia independente, tudo isso é garantido, não pode ser mais retirado das pessoas. Até de você construir uma família, escolher o número de filhos, a você adotar uma pessoa, né, um filho, se você quiser. Tudo isso a Lei Brasileira de Inclusão vem garantir. Ela vem alterar uma lei antiquíssima, que é o Código Civil. E isso é uma coisa inédita. Hoje, até os próprios juristas ainda se degladiam, lutam contra esse novo conceito. Né? A gente ainda enfrenta a resistência dos próprios juristas em não acreditar ainda na capacidade das pessoas com deficiência intelectual plena. Né? E aí tem sempre aquela questão do protecionismo, do vitimismo, daquela, sabe, aquela questão de achar que realmente não vai ser capaz. Mas é claro, gente, a gente não pode falar de uma retirada total de proteção. Existe uma grande diferença de você proteger direitos, continuar protegendo direitos, e você super proteger. E isso é que não pode acontecer. Né? As oportunidades têm que ser iguais. Para isso, não pode existir super proteção. E isso começa, sim, dentro de casa, através das famílias. Porque se a gente não fizer isso com os nossos filhos, eu sou mãe de um menino com síndrome de Down de 14 anos, o Bernardo, da Valentina de 12, que não tem a síndrome, e se eu não garantir a autonomia dele, a construção dessa autonomia desde dentro de casa, como eu vou exigir lá fora que a sociedade faça esse papel? Né? A gente precisa mostrar com exemplo essa questão da autonomia e da independência. Né? É você dar a oportunidade das pessoas construírem a sua identidade e assim conquistarem a sua cidadania. Tá? Então, eu não sei se eu ainda tenho mais tempos, né? Vamos fechando, Cris, tá para a gente poder dar tempo para o Carlos, né? A gente já se estendeu. Então, gente, só para a gente dar um desfecho, né? A gente tem muita lei, mas a gente só vai alcançar o coração das pessoas se a gente começar a dar exemplos, se a gente começar a ir para a rua, a ocupar espaços, né? Senão a gente vai continuar na teoria e a lei vai ficar muito bonita, muito bem escrita no papel. Por isso eu quero agradecer vocês, eu quero simplesmente manifestar a minha emoção e a minha gratidão de estar acompanhando essas histórias, poder construir com o meu filho a história dele também, contribuir para essa construção graças a exemplos de sucesso. E não precisa ser sucesso, tá, gente? É exatamente o que foi falado. Cada um vai conquistar o que deseja. Não importa o que você deseja. O que importa é que você alcance o que você deseja. Isso sim é cidadania ativa, é construção de autonomia e de independência. Tá bom? Era isso, era essa mensagem. Um beijo no coração. Obrigada a todos aqui por toda a contribuição na construção da minha história também no movimento das pessoas com deficiência, que são pessoas que eu admiro demais. Tá bom? Cada um de vocês já conhecia e tenho muito carinho e muita gratidão. Gratidão, Cris, que a gente possa continuar esse nosso papo, de repente, numa live, só com essa temática, né? Porque, assim, merece aprofundamento um tema desse. E também te convido para vir bater um papo aqui no Simbora com os autodefensores, tá? E aí depois a gente expande para o pessoal da jornada também. Obrigada. Perfeito. Obrigada, Cris. Então, vamos continuar. Vamos convidar o Carlos Chafel. Carlos, para compartilhar a sua história de vida e suas experiências aí no Espírito Santo. Seu microfone está fechado, Carlos.
Oi. Agora foi. Olá. Olá, boa tarde para vocês. Meu nome é Carlos Alberto, sou autodefensor do Estado do Espírito Santo e estou aqui para compartilhar um pouquinho com vocês, né, sobre a minha experiência de vida como pessoa com deficiência, né, sobre mais o meu dia a dia, assim. Bom, eu atualmente estou no meu último mandato de autodefensor do Estado do Espírito Santo. Termino agora o meu mandato no final de 2020. E, assim, eu acho que autodefensor, ele não é só autodefensor somente quando está na autodefensoria, não. A gente é autodefensor fora da APAI, dentro da autodefensoria, fora da autodefensoria. A gente é autodefensor a todo momento, porque a gente supera muitos obstáculos. Então, o Instituto Simbora também comecei a participar agora recente, né, pelo convite da Daniele, e então estou aqui para adquirir mais experiências e aprendizados e compartilhar também com vocês sobre a minha experiência de vida. Bom, atualmente eu estou na APAI, aqui do meu município, no estado do Espírito Santo, no município de Domingos Martins. Eu faço fisioterapia, sou atendido pela psicóloga e também jogo capoeira. Quando tem eventos, também participo de eventos de capoeira. Quando tem eventos para representar as APAIs do Estado do Espírito Santo, eu participo de vários eventos também. E também para mostrar para vocês um pouco da minha experiência, a inclusão da pessoa com deficiência na política. Então, aqui no meu município, eu estou pré-candidato a vereador no município de Domingos Martins, no estado do Espírito Santo. Então, como vocês podem ver aí, né? Estão dando para ver o adesivo ou... Levanta mais um pouquinho. Ah, agora eu vi. Aí, ó. E aí, uma frase que me chama muito a atenção, né? A inclusão pede passagem, né? Acho que não somente aqui no estado do Espírito Santo, mas acho que em todos os lugares a pessoa com deficiência ela pode ser incluída, tanto na política como em vários, como se diz, em vários obstáculos. A gente enfrenta vários obstáculos, várias barreiras, mas a gente pode ser ingressado no mercado de trabalho. Não é uma coisa fácil, mas também não é impossível. Eu acho que, apesar de todas as nossas dificuldades que a gente tem, cada um tem a sua história, contou a sua história. Eu estou contando um pouquinho da minha. Nós não somos deficientes, mas, às vezes, a sociedade, com um olhar de preconceito, a sociedade, sim, é deficiente. A gente tem a nossa limitação, tem as nossas dificuldades, mas isso não é uma deficiência, mas eu acho que a deficiência é da sociedade, de achar que, às vezes, a pessoa com deficiência é um coitadinho, e nós não somos um coitadinho. Nós precisamos de oportunidade e não de piedade. Eu acho que esse é o principal lema. E o meu principal objetivo, se Deus permitir, e a população aqui do meu município permitir, minha principal bandeira para lutar aqui no meu município como candidato a vereador, se for eleito, lutar por acessibilidade aqui no meu município, porque a acessibilidade
está muito escassa aqui no meu município. Claro que precisa ser olhado outras coisas também, a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, tem outras tarefas também a ser analisadas e pensadas, mas acho que o principal delas é a acessibilidade aqui no meu município. E lutar como um todo, né? Lutar como um todo, pensar na população como um todo, não somente em 1, 2, 3, 4, como a velha política que se fala. Às vezes só pensa no seu próprio benefício, e acho que não é bem assim. Tem que incluir a pessoa com deficiência na política da melhor forma possível. Então, esse é o meu objetivo. E também faço parte de uma comissão de acessibilidade do meu município aqui, fazendo parte dessa comissão, trocando ideias, mostrando para a sociedade e mostrando para as pessoas em geral também, sentindo na minha pele quais são as nossas limitações e dificuldades, não só minhas, né, como pessoa com deficiência, mas para um idoso, para um turista que vem aqui na nossa cidade, pensando como um todo, não somente como a pessoa com deficiência. E acreditar que, em meio a tempestades, em meio às dificuldades, o sol pode brilhar, independente de qualquer coisa. Acho que a pessoa com deficiência, independente da limitação dela, ela não deve colocar os óculos escuros e achar que o mundo é escuro e se excluir. Muito pelo contrário, a gente tem que tirar os óculos escuros e olhar para frente, pensar positivo e ter um olhar brilhante de que a gente pode fazer a diferença, independente das nossas limitações. Que forte a sua fala, Carlos, né? Não há nem complementação aí. Simbora caminhar de forma diferente. Estamos sendo convidados aí por esses autodefensores a caminhar de forma diferente. Obrigada, Carlos. Agora é com você, Fernanda. A gente não vai dar tempo para a gente abrir, Fernandinha, tá? Para perguntas, tá? Porque a gente já estourou o nosso tempo hoje. Então, só fechar e agradecer, por favor. Tá bom. Ô, Carlos, eu queria dizer que você está de parabéns, tá? Muito obrigado. E obrigada por tudo. Bom, pessoal, então chegou ao fim do nosso encontro. Quero agradecer a todos pela colaboração e para nos assistir e também os participantes que estiveram aqui. Aproveitar para convidar vocês para o 6º encontro que acontecerá amanhã às 14 horas, com o tema de onde partimos, onde estamos e onde queremos chegar. Obrigada a todos e até amanhã. Obrigada! Obrigada, Fê, pela condução. Obrigada, amor. Até, gente!